Coisa linda. Coisa linda, minha aluna nova. Quando ela tiver aqui, ela vem, tá? Tá bom. Vai subir? Não, fica aqui, mas manda ela aí e ele também, os adolescentes. Os adolescentes. Pode ir, tem problema não. Vai lá. Vai comendo mesmo. Meus amados, nós vamos... Deus colocou no meu coração para que a gente possa estudar profundamente a lei pela qual estamos debaixo dela. Foi? E qual seria a lei pela qual estamos debaixo dela agora? Estávamos debaixo da lei mosaica, né? E aí estudamos em Romanos 8, aquela transição da lei e tudo. Hoje estamos debaixo de uma nova lei, né? Que é a lei da graça, a nova aliança, chamada nova aliança. E a gente vê muito por aí, muitas igrejas fazem isso, mas faz demais. Se voltando para o judaísmo. Judaísmo não é cristianismo. E a gente tem colocado muito judaísmo dentro da igreja. Muita gente se apega ao Velho Testamento de uma forma muito profunda e começa a querer colocar práticas do Velho Testamento dentro da igreja. E principalmente quem faz isso são as igrejas chamadas neopentecostais, né? Não as pentecostais clássicas, mas as neopentecostais, que significa novo, né? Novo Pentecoste. Esse movimento novo de algumas igrejas novas Igreja Mundial, Universal, Igreja da Graça. Eu até gosto bastante da Igreja da Graça. Pastor R.S. Soares, mas enfim, missionário, né? Essas igrejas chamadas neopentecostais, elas têm muito dessa coisa do judaísmo. E igrejas também, outras, Fabinho, que acabam colocando isso dentro do nosso contexto. Só que, assim como no direito, né, na lei dos homens, a Constituição, houve uma nova Constituição em 1988, e aí a velha acabou, mas o que se trouxe da velha? Se trouxe os princípios, valores, né? Tem uma Fabiana que é formada em Direito e sabe disso. Os princípios e valores, eles vêm, mas as normas, elas acabam. E cria-se novas normas para se adequar à nova realidade. Então Deus tinha um propósito, Deus tinha um projeto, desde do Éden, né? Que era que da mulher viria o descendente, que pisaria a cabeça da serpente. E veio, e se cumpriu, foi Jesus. Então, a partir de Jesus, a partir da cruz, houve uma chamada nova aliança. E a partir dos próximos estudos, eu quero que a gente se aprofunde muito nisso, que a gente começou a Escola da Palavra com um estudo muito raso, muito superficial da nova aliança, porque o pastor tinha dado 2 meses para a gente fazer, foi rapidinho e tal, e a gente estudou. A gente tem até um esboço dos livros, das cartas, né? E da Nova Aliança, do Novo Testamento todo, né, Cláudia? E dos livros também do Novo Testamento, né? Que são os 4 Evangelhos e Atos e as cartas, né? E o Apocalipse. A gente tem um esboço, depois se vocês quiserem, a gente tem montadinho, Claudiara montou, sensacional, que foi o início de tudo, da Escola da Palavra. Só que agora a gente quer aprofundar mais, a gente quer mergulhar mais nas cartas, entrar para dentro da Bíblia, né? A igreja de Casimiro está num nível um pouco diferente das outras igrejas no sentido do estudo. A partir do mês que vem vai começar o estudo em Seu Jardim, Professor Souza, tem um núcleozinho no Visconde também, e a gente vai trabalhar mais com princípios, coisas mais nesse início, coisas mais simples, mais básicas, né? Nós já estamos num nível um pouco mais avançado, porque a gente já estuda mais tempo, né? Então eu quero trazer, o intuito a partir de agora, é que a gente mergulhe na lei sob a qual nós estamos debaixo, para que a gente não vá se enveredando quando ouvir alguma coisa, falar, isso aqui tem que fazer. Não tem que fazer. Eu tenho que fazer isso, porque na nova lei está escrito isso. Então existem práticas hoje que são para ser feitas e práticas que não precisam mais ser feitas, né? Você não tem que fazer mais sacrifícios, não precisa mais de sacerdotes e rituais judaicos igual tinha no Velho Testamento. Agora a gente vai naquilo que principalmente o apóstolo Paulo nos direciona, nos instrui. Porque dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreveu 13, na minha opinião 14, porque Hebreus também, na minha opinião, foi Paulo que escreveu. Mas não está claro. Existe uma divisão aí, se foi Paulo, se não foi e tal, enfim, eu acredito que tenha sido.
por a forma que escreveu e tudo, eu acredito que tenha sido ele. Então, pula por ali até para 14, mais da metade do Novo Testamento do apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo é um personagem que tem, assim, iluminado por Deus, o cara foi ao terceiro céu, né? Quem converteu ele foi Jesus pessoalmente, né? Embora ele tenha ouvido o evangelho, né? Mesmo recusando, mas ele ouvia falar de Jesus. Alguma coisa ele ouviu. Mas aí Jesus se apresenta para ele, o converte, né? E ele tem esse know-how para poder escrever o que escreveu. E a gente vai estudar tudo isso de uma forma bem profunda para que a gente guarde e entenda o que é para ser praticado hoje como cristãos. Para não ficar guardando ritos do passado, porque muitas igrejas hoje ensinam isso. Principalmente, como eu falei, as chamadas neopentecostais. Se apegam em textos isolados do Velho Testamento para trazer tradições que não é para trazer hoje. E aí acaba anulando o sacrifício de Jesus na cruz. Porque quando você precisa retornar lá atrás, você está dizendo para a cruz assim, não foi o suficiente, eu preciso resgatar algumas coisas daqui. Na verdade, isso não precisa. Então a gente vai fazer uma introdução hoje a essa linha que vamos trazer a partir de agora, que vai ser a nova aliança. Então, a gente vai passar um tempo estudando a nova aliança, entendendo, aprendendo, para a gente ter esse conteúdo forte e usar no nosso dia a dia, né? Estamos vivendo o final dos tempos, a palavra diz que no final dos tempos viriam muitos em nome dele, nos enganando, então vamos se alicerçar na palavra para a gente não ser enganado, amém? Então só para passar um panoramazinho rápido assim, para a gente entender todo esse contexto, como é que essa coisa se deu, né? Como é que chegou aqui na nova aliança, eu só queria trazer um panoramazinho do Velho Testamento para vocês entenderem. O Velho Testamento é o alicerce de tudo para que a gente chegasse aqui no Novo, né? O Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento, como vocês já sabem, tem 39 livros, ele durou 1.100 anos para ser escrito, mais ou menos. Começa com Moisés lá, escrevendo o Pentateuco, os 5 primeiros livros, né? E termina com Malaquias. Moisés, aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo, e Malaquias 400 anos antes de Cristo. Então deu aí um período de 1.100 anos de história, que a gente dá para dividir em 5 blocos aí. O primeiro são os livros da lei, os 5 primeiros livros, né? O segundo vai aí do final do livro, que primeiro é Josué, né? Depois de Deuteronômio. Quem tá bom de Bíblia aí? Josué. Certo? Errei não? Acertei. Josué até Esté, que seriam os livros históricos, até Esté. De Esté até Cantares, depois de Esté vem o quê? Salmo, beleza. Até Cantares, não, Jó, Salmos, Jó. De Jó até Cantares são os poéticos. Depois de Cantares, vem o primeiro profeta grande, Isaías. De Isaías até Daniel, profeta maior. Depois de Daniel, o primeiro profeta menor, que são 12. Oséias. De Oséias até Malaquias é o 5º bloco. Então a gente tem os livros da lei, são os 5, os históricos, os poéticos, os profetas menores e os maiores. Por que profeta menor e profeta maior? Que um foi mais importante que o outro? Não. É pelo simples fato de que uns escreveram menos conteúdo do que outros. Profeta maior porque escreveu mais. Profeta menor porque escreveu livros pequenos. Só por isso. Tá? Então aí, compilado o Velho Testamento, 400 anos de silêncio, aí vem o Novo Testamento. Então, a gente dá para dividir assim, criação e a queda, né, lá no início de tudo, em Gênesis, Adão, Eva, o pecado original. Aí vem, avançando, isso eu vou fazer uma síntese rapidinho do Velho Testamento para a gente entrar no Novo, que é a nova aliança. Criação e queda, né, lá em Gênesis, Adão, Eva, o pecado original. Aí vem os patriarcas. Quem são os patriarcas? Quem mais? Tem mais um. Mais um. Vai, filho de Jacó, gente. Geralmente a gente fala Abraão, Isaac e Jacó. Mas os patriarcas são Abraão, Isaac, Jacó e José. Ok? José também é considerado um patriarca. Não está errado dizer Abraão, Isaac e Jacó, é o mais comum se falar. Mas José também é considerado um patriarca. Tá? Vem as 12 tribos através
desses patriarcas. Aí vem a escravidão no Egito, certo? Aí a libertação do povo por Moisés. Vem a lei, a aliança, ali, os 10 mandamentos. A peregrinação no deserto, 40 anos. A conquista da tribo de Canaã. Aí vem o período dos juízes. Depois o período dos reis. E aí vem a divisão dos reinos. Quando o filho de Salomão, qual o ano? 900 e alguma coisa antes de Cristo, mais ou menos. Eles se dividem, Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, 10 tribos para cá, Reino do Sul, Judá e Benjamim. Mas aí uma pequena parte de Benjamim acaba Judá tomando conta, e aí vem o termo judeu daí, porque eram hebreus. O termo judeu, ele aparece a partir daí, da tribo de Judá. Porque, na verdade, as outras tribos se dispersam. Existe o cativeiro primeiro assírio, que vai destruindo com tudo. Então, no cativeiro babilônio vai Judá. Judá está no cativeiro babilônio. É como se fosse assim, o restante das 12 tribos. Acabou. Eram 12, que na verdade eram mais de 12. Era mais de 12? Era. Porque Jacó adota os 2 filhos de José, Benjamim e Efraim. Sou ruim de nome, vai me corrigindo aí, Fabinho. Benjamim e Efraim, entendeu? E aí, Manassés, né? Benjamim e Manassés? Benjamim e Manassés? Eu sei que eram 2. Efraim e Manassés, mano. Esquece Benjamim, esquece o que é rei. Efraim e Manassés, esquece Benjamim. Efraim e Manassés, ele adota, né? E aí ficou um pouco mais, no final das contas dá mais de 12. Vai estudar isso aí que dá mais de 12. Uma vez eu buguei o GPT. Eu buguei ele, ficou... Buguei. Falei, não, peraí, mas como é que faz? Porque Levi não tem herança. A terra é dividida em 12. Levi não tinha herança. Ué, mas são 14? 14 com Levi? Não, 13. 14... Mas como é que são 12 lá e eu não tinha herança e dá 13? Essa matemática eu buguei o GPT. Fiz de propósito. Falei, você vai bugou. Mas era isso. Então, para resumir, que não dá para falar muito sobre isso. Resumindo, se tornou uma só. No final das contas, foi só Judá. Judá. Por isso que Jesus é o leão da tribo de Judá. Ficou Judá, exílio babilônico, né? O retorno do exílio aí com Esdras, Neemias, a reconstrução do templo, tudo, né? E aí, logo após disso tudo, o ano dos 400 anos de silêncio, Deus não falou, período dos Macabeus e tal. E a gente chega no Novo Testamento, ok? Aí conta a história de Jesus, os 4 evangelhos. E os 4 evangelhos vêm para concretizar tudo aquilo que o Velho Testamento vem dizendo. Tudo isso, esse resuminho que eu fiz para vocês aqui rapidinho, em 5 minutos. O Novo Testamento, os 4 evangelhos vêm trazendo essa concretização de Cristo, da mudança da velha aliança para a nova. E quando Jesus declara lá na cruz, Jesus fala 7 frases na cruz, né? E ele diz, está consumado, é porque consumou tudo aquilo, plano de Deus, descrito lá no começo, no Éden, no paraíso, né? Que ficava no Éden. Não o jardim do Éden, jardim no Éden. Éden é o nome do lugar, não é o nome do paraíso. E aí a gente vem para a nova aliança. E aí, nessa transição da nova aliança, a gente aprende algumas coisas, só para recapitular o que a gente já estudou. A lei, né, a gente estudou aqui com Romanos 8, revelava o pecado, exigia obediência, mostrava a justiça de Deus. A graça, ela é cumprida em Cristo, que oferece perdão e nos dá salvação pela fé nele. A transição é Cristo cumprindo a lei, morrendo, ressuscitando e inaugurando a nova aliança. Ok? A partir da cruz, desse evento da cruz, chegamos na nova aliança. Veio a graça. E eu achei interessante aqui que o resultado é da letra que condena ao espírito que vivifica. Que espírito que é esse?
E é sobre ele que nós vamos falar, para introduzir a nova aliança. Por que o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo ele tinha uma maneira interessante que ele, no Velho Testamento, ele agia de modo diferente. Era uma forma diferente que Deus agia. Nem todos tinham o Espírito Santo no Velho Testamento. Eu já falei isso aqui algumas vezes na igreja. Eram pessoas específicas, né? O Espírito Santo atuava de modo muito pontual. Não era em todo mundo que servia a Deus que o Espírito Santo agia. E o Espírito Santo, ele tomava as pessoas, ele entrava nas pessoas, né? Fazia com que um ou outro se tornasse templo dele, porque ele entrava, mas eram pessoas muito específicas, sacerdotes, às vezes profetas, reis. A gente vê Saul, Deus retirando o espírito dele. A gente vê um salmo de Davi declarando, não retires de mim o teu espírito. E eu já vi muita gente falando assim, o Espírito Santo sai, porque Deus retira, está na Bíblia. Isso era lá no Velho Testamento. O Espírito Santo te sela no Novo Testamento. Se ele te selou, ele não vai sair de você não. Já falei isso aqui. Se sair de você, você está ferrado. O diabo olha, casa vazia, toma você. Se ele sai, e agora? Quem te convence que você do pecado, do juízo da justiça? Você está ferrado. Você está morto e delito no seu morto e arrasado no seu pecado, nos seus delitos e pecados. Se ele saísse, acabou você, não tem mais você. Então o Espírito Santo no Velho Testamento, no Antigo Testamento, tinha uma forma de atuação muito específica. Quando vem a graça, é exatamente, não preciso mais cumprir essa lei que condenava, porque Cristo venceu e levou na cruz, me trouxe agora o Espírito Santo. O Cristo que foi na cruz, que venceu e que cumpriu a lei, ele é que traz o Espírito Santo para todo mundo. Porque ele fala o que quando ele vai? Eu estou indo, mas eu vou deixar Consolador, certo? Hoje o Espírito Santo está aqui. E a palavra diz que nós somos templo do Espírito, templo dele. Templos, agora somos nós, ele habita em nós. E nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, porque qual é a atuação do Espírito Santo nas nossas vidas hoje, por que ele faz, como ele atua. E uma coisa que as pessoas falam muito, a gente escuta muito a pessoa ela recebe o Espírito Santo quando ela é batizada com o Espírito Santo. E o que é o batismo com o Espírito Santo? Aí tem muita gente que anda triste porque não fala em língua, porque a evidência do batismo do Espírito Santo é a língua. Eu vou mostrar para vocês hoje o que a Bíblia diz. Não o que os outros dizem, nem o que o pastor Luciano acha. Que eu já achei tanta coisa, já ensinei tanta coisa errada, já achei muita coisa. Hoje eu não acho mais nada, eu aprendi que eu não sei nada, eu não acho nada, eu vou dentro da Bíblia e mergulho, e não adianta você fazer uma leitura rasa, que senão tu vai continuar achando. Você tem que mergulhar, afundar, estudar exaustivamente para você entender o que é, e olhe lá, porque é o próprio Espírito que te revela. Então, primeiro, todo crente convertido pelo Espírito Santo, todo cristão, tem o Espírito Santo, provado dentro da Bíblia. Abre 1 Coríntios 12, 13. Você tem o Espírito Santo, ele está dentro de você. E a gente vai entender o que é batismo, o que é isso, o que não é, como é que se dá. Porque ele é crucial e importante para a nova aliança. É ele que faz a nova aliança hoje funcionar, caminhar, andar, acontecer do jeito que Deus planejou, determinou. Então, 1 Coríntios 12, 13, todo crente tem o Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreveu assim: pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Ponto. Quer grego, quer judeu, quer escravo, a todos foi dado beber só um Espírito. Todos nós, todo cristão, tem o Espírito nele. Então, o que é isso, pastor? De falar em língua, o que aconteceu em Atos 2 e tal? O Espírito Santo, quando ele
ele nos converte, ele nos regenera, porque é Ele que nos faz crer em Jesus. Então, se eu creio em Jesus, se eu entrego a minha vida ao Senhor, a Jesus, isso é o fato de que o Espírito Santo ele já agiu em mim. Ele está em mim, porque eu sozinho não conseguiria fazer isso. Eu sou um pecador, não tem nada de bom em mim. Quem me convence é o Espírito Santo, do pecado, do juízo e da justiça. Então ele me convence, ele passa a habitar em mim. E quando ele passa a habitar em mim, eu sou selado. Efésios 1, 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Olha só o que diz a palavra. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, a gente ouviu, né? Tendo nele também crido, cremos. Por quê? Porque ele veio sobre nós e fizemos crer. Aí olha o que ele faz. Fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O que Paulo está dizendo aqui? Que Cristo nos selou com o Espírito Santo, por isso que ele diz assim, ó, eu estou indo, mas eu deixo o Consolador. Ele nos selou com o Espírito Santo porque o Espírito Santo é o penhor. Já viu falar de penhora, quando a gente vai penhorar alguma coisa? A gente vai lá dar uma coisa de valor para depois a gente resgatar aquilo. A gente penhorou, vai lá, volta e eu quero de volta, vou pegar de volta. É a garantia de que ele vai voltar. O Espírito Santo em nós é a garantia da nossa herança, como ele diz. É o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Nós somos a propriedade dele. É como se ele colocasse um anel de noivado. Ó. Vou vir casar com vocês. Está aqui o Espírito Santo. Essa é a herança de vocês, eu prometo isso. Eu vou vir resgatar a minha propriedade. Eu vou voltar, vou pegar vocês de volta. A garantia disso, o penhor disso, é o Espírito Santo que eu estou deixando com vocês. Então a gente tem o Espírito Santo, todo aquele que crê no Senhor tem o Espírito Santo e é selado por ele. Além de eu ter o Espírito Santo, aquele que crê ter o Espírito Santo, ele tem a garantia de que Cristo vai voltar para buscar, porque o Espírito Santo está em mim. E ele vai vir para buscar isso. Essa é a nossa herança. É isso que o apóstolo Paulo está escrevendo. Vamos lá. Agora, a gente vai falar do que tanto as pessoas declaram e se preocupam. É a plenitude, é o encher do Espírito. É diferente de você ter o Espírito. Então, assim, muita gente fala, você tem que se batizar com o Espírito Santo, fica orando, ora, fala glória. Eu já vi gente falar assim, fica repetindo glória o tempo todo que daqui a pouco você enrola a língua. Aí eu falo assim, gente, vamos fazer um gargarejo de glória. Glória. Gente, não é isso, cara. É claro que se eu ficar aqui, glória, uma hora vai sair um negócio diferente. Mas isso é força barra. Isso é loucura humana, é devaneio, não tem nada disso na Bíblia. O que tem na Bíblia então, pastor? Vamos lá ver o que tem na Bíblia sobre enchimento e plenitude. Efésios 5, 18. Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos aqui no grego, no original, é no sentido de encher e transbordar, continuar se enchendo. Esse enchei-vos não é só enchi, tô cheio, não. No grego dá um sentido de continuidade. É um sentido de você o tempo todo buscar ser cheio, de transbordar, de o tempo todo estar se enchendo. Esse é o sentido da palavra. Alegria sobrenatural. Tempo todo enchendo. Veja bem, creio em Jesus, tenho o Espírito Santo, porque é Ele que me faz crer. Todo crente tem isso. Não tem duas classes de crente. Um que tem o Espírito Santo e outro que não tem. Ah, não. Esse aqui, ele foi convertido, aceitou Jesus, está ali, beleza?
Mas para ele ter o Espírito Santo, ele tem que falar em língua, ser batizado no Espírito Santo, ele tem que sair fazendo coisa, porque ainda não tem. Não, ele tem. Ele tem o Espírito Santo. Esse Espírito Santo selou ele. Ele tem a garantia de que Jesus vai voltar para buscar ele, é o penhor. E existe a plenitude do Espírito. É essa que Paulo diz aqui, para a gente não se embrigar com vinho, mas se encher. Essa plenitude. Então, o que é esse encher que Paulo está falando? O que é esse encher? Como que eu me encho? Eu tenho que ir lá, começar a fazer isso, aquilo, e eu vou encher. E é para que eu me encho? Para sair falando em língua e mostrar que eu sou batizado com o Espírito Santo? Próximo passo. Vamos embora. Então vamos se encher para quê? Atos, vamos lá, para a gente entender o que acontece quando a gente enche. Atos clássico, 2:4. Atos 2:4. A gente vai ver aqui o texto clássico. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Viram aqui que eles foram cheios, né? Eles já eram convertidos, estava todo mundo aqui orando, de boa. Já tinham o Espírito Santo, eram selados, aqui eles foram cheios e falaram em língua, certo? Ah, pastor, beleza, mas tu acabou de falar que não é o falar em língua que é evidência. Tudo bem, pode até ser, mas não é só isso. É que a gente tem uma doutrina por aí que diz que só quem fala em língua é que foi cheio pelo Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo. Batizado com o Espírito Santo você é lá atrás, quando o Espírito Santo te converte. Quando ele te converte, você foi batizado por ele entrou em você. Porque o batismo é você nascer uma nova criatura. O Espírito Santo te faz essa nova criatura. Você era pecador, você estava morto, caminhando para o inferno. Agora você crê em Jesus, você tem o selo, você é o penhor, você é herança, ele vai te buscar. Então, beleza, você foi batizado. Aqui é ser cheio. Ah, pastor, mas a evidência de ser cheio é falar em língua. Tudo bem, pastor, não é se batizar. Mas essa plenitude do Espírito, esse enchimento, ele se dá quando eu falo em língua. Também. Mas não é só isso como se diz. Aqui nesse texto está claro que foi o falar em língua. Só que o que eu vou fazer então com Atos 4:31? Atos 4:31. Vou esperar vocês acharem. Atos 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Está escrito aí na sua Bíblia? E com intrepidez fizeram o quê? Falar em língua? Fizeram o quê? Ah, tá. Então eles ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram a palavra. Não falaram em língua. Não deixa ninguém te dizer que para você ser batizado com o Espírito Santo você tem que falar em língua. Não é bíblico. É bíblico falar em língua, mas não falar também é. Porque eu posso ser cheio do Espírito Santo e anunciar a palavra. Eu posso estar aqui pregando cheio do Espírito Santo e anunciando a palavra. Eu posso estar em qualquer lugar que eu for, pregando o evangelho para um amigo, um colega, eu estou anunciando a palavra, estou cheio do Espírito Santo. E não estou falando em língua. Está na Bíblia. Desconstrói esse negócio que é só falar em língua que batizar com o Espírito Santo. Primeiro que batizar com o Espírito Santo não é isso. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Não diz em Atos 2 que eles foram batizados com o Espírito Santo. Não diz isso. Paulo diz sobre batismo lá atrás, quando está falando que foi cheio. Que o Espírito Santo nos salvou, nos converteu. Ali, no primeiro texto que eu li, lá ele falou sobre batismo. Então o batismo com o Espírito Santo é quando eu recebo o Espírito Santo. Ele me converteu. Fala, Fabinho. Dá o microfone para ficar gravado. Ligou? Que agora os comentários vão gravar também. Olha que beleza. Nós estamos fera. Para falar que onde foi mencionado o batismo com o Espírito Santo ali foi o próprio Jesus no diálogo com Nicodemos. Uhum.
E quando Jesus falava com Nicodemos, o contexto era salvação. Salvação. Aí fica a dica para a gente refletir, né? Não estava se falando de dons, se falava de salvação. Então, o termo batismo aplicado a dons, ele na verdade você está restringindo ele a algo menor, né? Do que a salvação, que é a plenitude de fato na eternidade, né? Exatamente. Então, eu sempre trago essa analogia brincando sobre a carteira de motorista, né? Que alguns sabem dirigir, mas não possuem a carteira de motorista. Outros dirigem. Aquele cara que estuda a Bíblia e não coloca os dons em prática, ele é o cara que tirou a carteira, mas não dirige. E o cara que ele vai lá, não tira a carteira, é o que não estuda a Bíblia, mas ele vai pregando a maneira que ele entende, uma doutrina que ele recebe, mas ele não sabe as leis de trânsito. Então ele pode, às vezes, cometer algumas infrações e não está consciente. Então nós temos que fazer as duas coisas. E o batismo com o Espírito Santo, ele leva a gente à direção de consolidar a nossa salvação. Esse que é o ponto. Porque esse batismo é um momento de mudança de obras. Ou seja, se não pregava, um exemplo, passa a fazer o quê? A pregar. Agora, a questão da língua que a gente ouve, né? Ele foi um sinal para aquele momento e que pode acontecer em qualquer outro momento. Eu mesmo já testemunhei pessoas que nunca falaram português, orarem, e Deus dá a ela falar português, claro, deu a entender o português falado para aquela pessoa. Eu conheci pessoas, pessoalmente, eu conheci pessoas assim. Esse caso que eu estou lembrando foi em Campos. E não foi só uma pessoa, não. No mesmo congresso, 3 pessoas, eles não falavam português, passaram a falar. E eu entendi claramente, o sotaque ainda de Portugal, interessante, né? Que a pessoa falava, sem nunca ter falado a língua antes. Então isso é um dom, né? Isso. É isso que me ocorre. Ótimo, sensacional. A questão de que línguas que eram essa aqui que eles falaram, não vou nem entrar nesse caso, né? É outra aula. Eu tenho minha opinião particular, enfim, nenhum problema. Mas vamos falar do Espírito. Então, o batismo se dá ali na conversão. A plenitude, ela se evidencia de algumas maneiras, não só de falar em língua. E alguns vão dizer até que não é essa língua que a gente escuta dos anjos, é a língua natural. Porque lá estavam pessoas de várias nações e elas entenderam. O texto diz que elas entenderam em cada um em sua própria língua. Mas eu até acredito que a gente possa falar com gemidos inexprimíveis, mas essa é uma outra aula, outro posicionamento. Vamos trazer para que senão não dá tempo. Mas amém. Então a gente viu uma outra evidência de que eles anunciaram a palavra quando foram cheios do Espírito. Agora vamos ver uma outra coisa interessante. Atos 4, agora versículo... Não, perdão. Atos 8, verso 14. Atos 8, olha o que acontece aqui em Atos 8, no verso 14. Vou esperar vocês acharem aí. Amém? Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviando-lhe Pedro e João, os quais descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Eles já eram batizados, mas não tinham recebido a plenitude. Não havia nenhuma manifestação. Não anunciavam palavra, não falavam em língua. Não tinha acontecido nada. Eles já tinham se batizado, já eram convertidos, mas essa plenitude ainda não haviam recebido. E aí eles colocaram a mão sobre eles e recebiam estes o Espírito Santo. Aí olha que interessante o 18. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concebido o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro. Esse aqui era um mágico que tinha lá, que fazia um monte de... Depois você lê o contexto. E ele olhou aquilo e ele ofereceu dinheiro para os apóstolos para receber aquilo também. Só que aquilo foi o quê? Não sei, nem você. A Bíblia não fala. Alguma coisa aconteceu. Não falou que eles estavam anunciando a palavra, não falou que eles estavam falando em língua,
Mas alguma coisa aconteceu, porque o cara quis até oferecer dinheiro, alguma coisa sobrenatural aconteceu aqui. Mas a gente pode afirmar o que foi? Não. Muitos teólogos afirmam que foi falar em língua. Mas não dá para afirmar, vamos ser honestos. Não dá. Poder. Teve um poder. Teve um negócio que aconteceu. A ponto do mágico lá querer, peraí, eu quero, toma o dinheiro. Alguma coisa aconteceu. Então o que a gente aprende com isso? Alguma coisa aconteceu, mas a gente não está escrito o que aconteceu. Não tá. Só que a gente voltando em Atos 2, a gente pode ter uma ideia do que aconteceu. Sim, até por conta, Pelo ou anunciaram a palavra, ou falaram em língua, ou... Porque o que aconteceu pode ter sido a mesma coisa. Pode ter ou sido. algo paralelo. É, sim. Até a galera vai muito nessa linha, mas só que assim, não dá para afirmar nada. É igual eu falei, eu acredito que Paulo escreveu a carta de Hebreus, mas não dá para afirmar. Tem muitas evidências que apontam nessa direção, mas não dá para afirmar. Então vamos ficar com aquilo que a Bíblia diz, sem os achismos e sem as percepções de interpretação humana. O que é fato? Falaram em língua? Falaram. Anunciar a palavra? Sem falar em língua. Anunciar a palavra. Anunciaram. E aqui? Aconteceu alguma coisa. Não sabemos o que foi. Então, o problema é quando a gente engessa a teologia e diz assim, igual se diz hoje, para você ser batizado com o Espírito Santo, que o termo já está errado, mas vamos à plenitude. Para você ter esse encher do Espírito Santo, você tem que falar em língua. Pega o texto e mostra para quem te fala isso. Eu não fui cheio falando em língua, eu sou cheio anunciando a palavra. Ou fazendo talvez uma outra coisa, que Deus usa do jeito que Ele quer. Eu tenho um problema muito sério com quem quer limitar Deus, quem quer pegar Deus e colocar, não, Deus tem que agir assim. Não força a Bíblia que não vai. Eu já fiz muito isso por religiosidade. Pois é, lê lá em Joel que você vai ver profetizar, sonhar, tá tudo lá. Então a descrição boa lá, o profeta Joel. Lá tem uma boa descrição. Então assim, não limita Deus não. Deus vai fazer o que Ele quiser fazer. Fala, meu pastor. Dá o microfone para ele lá. Olha o pentecostal brabo agora. Agora vem. O tema é bem sugestivo. Existe a teologia pentecostal, né? E a teologia pentecostal, ela divide o pentecostalismo em pentecostal e neopentecostal. Eu falei isso no início. A questão do neopentecostal, o pentecostal histórico, ele age mais a questão da glossolalia, dos dons e tal. E a questão neopentecostal, ele já trabalha os dons, mas os sinais. Tanto que as igrejas hoje que mais lotam no Brasil e no mundo, e que são várias igrejas que têm sinais, libertação, cura, principalmente cura, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Existem pessoas, pessoas de Deus aí pregando na África, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos. Assim, a gente olha muito a localidade do Brasil, mas o evangelho está bombando e sinais estão acontecendo. Sim. O que eu vejo nessa palavra que a gente estava conversando? Eu vejo também em Atos capítulo 19 e 20 uma evidência dessa situação. O que acontece? A gente vê lá em Atos 19 a cidade de Éfeso. Que a cidade de Éfeso existia só os discípulos que eram batizados com o batismo de João, que era o batismo de arrependimento. Mas Paulo, dizem que a cidade de Éfeso ela foi fundada por Apolo. Então, Apolo que fundou, porque Apolo era um homem muito eloquente, era um homem, E Paulo chega naquela cidade e pergunta, vocês foram batizados em que? Ah, não, nós fomos batizados no batismo de João. Aí Paulo testifica. Nem eu tinha ouvido falar, A gente nunca tinha ouvido falar do Espírito Santo. Então, quando Paulo impõe as mãos ali, eles foram cheios do Espírito Santo
E houve sinais na cidade, Sim. ao ponto Mais da um deusa chamada Diana quase acabar o... Quase que acaba com o templo, com Então, tudo. quer dizer, É. a gente provavelmente, essa questão de ele mais, possa ser, não vamos botar em achismo, pelo que estava acontecendo no contexto da época, além das línguas estranhas, os sinais estavam acontecendo ali. Sim, ótimo. Eu nem Entendeu? coloquei esse texto porque senão não cabia dentro do horário, né? Porque tem mais outros. Eu peguei só superficial para a gente poder ter um entendimento, uma pincelada. Mas esse texto é sensacional, eles nem tinham ouvido falar do Espírito Santo. E os sinais aconteceram, né? Atos 8, versículo 13. Vamos ler. Sim. O próprio Simão abraçou a fé, né, o tal do homem lá, e tendo sido batizado, acompanhava a Felipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Não falou quais, exatamente. A gente supõe, a gente imagina. Mas o importante não é... Fala o microfone. Só que a gente tem como base em Atos 2. Então a gente pode tomar como base em Atos 2. Sim, É a importante. própria Bíblia ali, em Atos 2, Entendeu? diz que eles foram cheios e falaram em língua. Passaram a Mas o falar. outro texto, Atos 4, diz que eles foram cheios e anunciaram a palavra. Só que não fala também que eles não falaram em língua. Sim, e a gente não pode afirmar que falou, né? O problema, onde é o ponto que eu quero chegar aqui? O ponto que eu quero chegar é o seguinte: não dá para engessar a teologia dizendo que para você ser cheio do Espírito Santo é só se falar em língua. Isso está errado, isso não é bíblico. Porque existem vários relatos que não tem nem citação de falar em língua. Esse daqui é um, só bastava um, a gente tem um. Atos 4, que é anunciaram a palavra. Então o que eu quero chegar, para a gente fechar, que a gente já está na hora, é que Deus ele faz do jeito que ele quiser. É evidência falar em língua? É. Mas também é evidência anunciar a palavra. Também é evidência sinais e maravilhas. É evidência. O que eu não posso e não devo é declarar, afirmar, fechar a tampa do caixão dizendo o seguinte: você só é cheio do Espírito Santo. Não vou nem dizer o termo batizar que está errado. Você só é cheio do Espírito Santo se você falar em língua. Não é. Porque aí você pega o cidadão e manda ele fazer gargarejo de glória, até ele falar um troço. É forçação de barra. Então não é isso. Deus ele vai fazer da forma que ele quer. Agora, o mais importante de tudo, para a gente fechar, que é isso que importa. Para que ser cheio do Espírito Santo? Para que agora eu vou pegar a língua e vou dar o devido valor a ela que a Bíblia dá. Como Paulo diz, que as pessoas colocam a língua como se fosse uma coisa muito importante. Eu falo em língua, eu acho sensacional. Já ouvi gente falar em língua e entender em português. Eu já entendi. Eu já ouvi a pessoa falar em língua e eu entender tudo em português. De boa. Já vi, já pude interpretar também. Só que Paulo fala sobre a língua o quê? A gente valoriza muito isso e deprecia alguns irmãos que ainda não falaram, como se isso fosse o caos. E eu me sinto mais elevado, mais santo do que você que não fala em língua. Eu fico andando assim, ó, igual tivesse de salto. Isso aqui não dá. E o que Paulo fala sobre a língua? Menor dos dons. É que quando você vê... Só fala se tiver algum intérprete. Que quando você vê... Senão nem fala só para você, Luciano, que só edifica você. Quando você vê em 1 Coríntios 14, o que Paulo fala? Que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. A si mesmo. Só que edificar, se você vê, é construir um edifício. Sim. Construir uma Construir algo, é. Então, se você está orando em línguas, você não está edificando a igreja. Está edificando mas você. tá se a não ser que tenha uma edificando. interpretação. Então, é uma ferramenta de Deus de Sim, edificação. Com certeza. Só que essa ferramenta ela foi liberada para a igreja. Sim. Você pode menosprezar ela. Não, de jeito nenhum. Não, você pode menosprezar. Ah, você pode menosprezar. Se você menosprezar as línguas... Não menospreze. não é para mim. Você está menosprezando uma ferramenta de edificação. Que Deus colocou na sua mão. Exatamente. Que Deus liberou para a igreja ter uma ferramenta. Mas hoje a realidade não é de menosprezo. A realidade é de supervalorização.
que também está errado. É o que o pastor falou, nem menosprezar e nem supervalorizar. O que eu não posso é chegar para o meu irmão e olhar para ele, você não é batizado com o Espírito Santo. Pô, que isso? Não é isso. Tem que buscar mais. Tem que buscar mais, você falar. Meu irmão, só para a gente, eu não consigo terminar, só para a gente fechar, que isso aqui é importante. Qual é o sentido disso? Então, para que ser cheio? Para que ser cheio? Para falar em língua é muito raso, me desculpa. Porque, como a Bíblia diz, só edifica você. Mas o edificar é o primeiro passo, eu estou construindo, como o pastor falou. Edificar é uma coisa que vai me fazer muito bem. Né? A gente precisa buscar edificação. Eu não estou tirando o valor disso, não. É fundamental. Eu só estou desconstruindo algo que eu ouvi desde criança, que você só é espiritual se falar em língua. Tem igrejas que só dava cargo para a pessoa se ela falasse em língua. Você só pode pregar, você só pode ser líder dos adolescentes se você falar em língua. Isso é ignorância teológica. Tá? Isso é contra isso, deixa me fazer entender, é contra isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que a gente não deve buscar. A gente deve buscar, edifica. Mas não é isso que é o importante. O porquê então ser cheio? Para quê? Para falar em língua? Não. Também, mas não é só para isso. Então é para anunciar a palavra, fazer sinais e maravilhas? Ok, também, mas tem uma coisa mais importante do que isso. E a própria Bíblia vai dizer o que é. E é isso que eu quero fechar para a gente, senão a gente se alonga demais. Eu sei que é gostoso, mas... abre sua Bíblia em Efésios 5. Esse é o sentido de tudo. Efésios 5. Para quê? Para que se encher então? Para quê? A partir do 18. Acharam? Vou ler. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. É para isso que eu me encho. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha só que difícil. Olha para que eu me encho do Espírito. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a si e se entregou por ela, como amou e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, e aí vai. Sabe para que a gente sente do Espírito? Para a gente adorar a Deus, para a gente se sujeitar um ao outro em amor, para que as esposas sejam submissas ao seu marido ame a sua esposa. Aí já é uma outra questão. Pastor, então a mulher tem que ser submissa ao marido, Paulo está tratando de um problema antropológico, um problema que é inerente à mulher e que é inerente ao homem, é inerente ao ser humano, é da natureza humana. A mulher, ela quer dominar. Ela comeu o fruto primeiro que Adão. Ela olhou Adão ali inocente, ela já tinha conhecimento do bem e do mal. Ela comeu primeiro. Ela olhou para Adão inocente. Ela tem a necessidade de dominar. Por isso que Deus lá no início falou, a tua vontade vai ser do teu marido. Mas é assim ainda hoje? Não. Não é assim ainda hoje, porque não tem mais com dor de parto, hoje tem anestesia. O trabalho não é mais castigo. Hoje o trabalho às vezes é até prazeroso. A graça, lembra da graça? A nova aliança? Mudou muita coisa, para melhor. Então não é para a mulher ser submissa ao marido, é para ela entender que, olha só, a tua natureza, ela quer dominar, mas entende que você tem o seu marido ali, você tem que compartilhar com ele. E o marido, o homem, tem mais dificuldade de amar, porque o homem não é tanto emocional. O homem é mais durão, a mulher ama mais. Então Paulo vira e fala, ama, igual Cristo amou a igreja. Paulo está tratando aqui de problemas da natureza humana. Não é para você levar isso aqui literalmente, não, porque eu já vi muito machista pregando isso, eu já preguei isso com machismo também. Até que eu entendi o que era. Mas isso é uma outra aula, eu já dei essa aula. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, a gente se enche do Espírito para fazer essas coisas aqui,
para a gente ter um bom relacionamento no lar, para a gente ter um bom relacionamento na igreja, porque é sujeitar uns aos outros. Às vezes a gente olha para o irmãozinho, já briga com o irmão. É para a gente cantar o Senhor com salmos, com alegria. É para a gente frutificar na igreja. É para isso que o termo lá no grego enchei-vos diz que é com continuidade, é que a gente continue sempre se enchendo o tempo todo do Espírito. E aí a gente vai falar em língua, a gente vai anunciar a palavra, a gente vai curar os enfermos, a gente vai expulsar demônio, mas também vamos ser sujeitos uns aos outros, vamos saber como adorar o Senhor, como ser grato, como viver em família, como viver em comunidade. É para isso que a gente é cheio do Espírito. Então existe uma diferença de ser batizado com o Espírito Santo, ser convertido, ser selado e ser pleno dele. Essa diferença existe. Eu posso só ser batizado e selado e não ser cheio, porque eu não busquei. Mas eu vou buscar para falar em língua? Não, só não. Também, mas não é só isso. Eu vou buscar para ter essa conduta. E eu tenho que buscar sempre, porque o termo no grego manda continuidade. Então eu vou buscar ser cheio o tempo todo para produzir o quê? O fruto desse Espírito. Eu vou produzir o fruto desse Espírito, que é uma tangerina, uma mexerica, que é um fruto só. Mas quando você abre, tem vários gomos, tem 9. Alegria, mansidão, domínio próprio, longanimidade. Tem um monte lá. Depois você lê. Paciência. Com todos esses frutos, com todos esses gomos do fruto, que não está no plural, está no singular, eu vou ser cheio. Então eu preciso buscar ser cheio. A ponto de viver o que os apóstolos viveram. Porque eu só vou conseguir anunciar a palavra de verdade se eu for cheio. Senão eu só vou falar. Já viu quando chega aqui alguém que... Caramba, viu do Felipe terça-feira? Meu Deus do céu, cara, tu olhava pra ele, dava vontade de sair pulando. É isso. Estava cheio para anunciar a palavra. Aí depois anuncia a palavra para casa e beleza? Tem que ter a continuidade. Então todo crente tem o Espírito Santo? Tem. É batizado? É. Selado? É. Só precisa buscar o tempo todo ser cheio. E por que eu estou falando tudo isso? Porque esse é o pano de fundo para a nova aliança. O Espírito Santo hoje é que atua de forma contundente, de forma clara, direta e eficaz na nova aliança. Não temos mais que seguir a lei antiga. Temos que seguir a nova lei, né? A lei, no amor se cumpre toda a lei. Os 10 mandamentos estão lá, que Jesus resumiu em 2. Amar o próximo, amar a Deus e o próximo. Para eu cumprir o primeiro, tem que passar pelo segundo, que é o próximo que eu estou vendo, senão não amo a Deus que eu não estou vendo. Isso é coisa de Deus mesmo, é um ciclo. Então, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. Para a gente viver a nova aliança, é só com o Espírito Santo. Porque Jesus que cumpriu tudo, falou, eu estou indo, mas estou deixando para você o Espírito Santo. Usa essa ferramenta. Usa ela. Sai daqui nessa noite com um desejo de ser pleno, de ser cheio do Espírito Santo. Sai daqui com o desejo, cara, eu preciso ser cheio. Eu preciso ser cheio. E em que contexto que eles foram cheios? Lá em Atos 2, como em Atos 4, como em Atos 19, como todos os Atos aqui. Vamos estudar Atos também. Que contexto que era? Era um contexto de quê? De oração. Porque, empunha a mão e faz o quê? O nome de Jesus recebe, declarando a oração. Lá em Atos 2 estavam orando reunidos. É com a oração que a gente vai ser cheio. É com essa intimidade com Deus. É aquela viração do dia que Deus ia vir bater papo com Adão. Ali era a oração. Deus criou o homem, todo dia 6 horas da noite lá e chegava, e aí, Adão, como é que você está? É esse momento da intimidade, do tete a tete, da mesa, da ceia, que Jesus falou, quando vocês fizerem isso, você lembra de mim. Não é só esse cerimonial aqui da igreja, não. Quando você está na sua casa, reunido, e 2 ou mais reunidos em meu nome ali, vamos lembrar, Jesus, o Senhor está aqui, começa a orar, começa a declarar, e seja cheio. Amém? Esse é o pano de fundo para a nossa nova aliança, e a gente vai vir estudando agora, de Atos até Judas, que é toda a nova Constituição, né? É
a lei da nova aliança aí, o que de fato a gente precisa, como a gente tem que tratar um ao outro, como que funciona agora. Sem o judaísmo, que as igrejas estão muito judaizantes. Tem pastor até botando aquelas roupas, né, que pá, não sei o quê. Fica igual um judeu, chega lá e... Nós não somos judeus. Thiago gosta. Né? Nós não somos judaizantes, não participamos do judaísmo, somos cristãos. Nós temos o cristianismo. E o cristianismo é a graça. E a graça está ali, ó, de Atos até Judas, que é o penúltimo. Embora sejamos Israel. Sejamos Israel. É isso aí. Somos Israel de Deus. Em Romanos 9, Paulo fala isso, né? Não são só os da carne que são os judeus, não. Israel, somos enxertados, né? Nesse sentido, nós somos judeus. Hein, pastor? Mas não praticamos o judaísmo. Praticamos o cristianismo. Somos judeus cristãos. Pastor Luciano, ok? deixar só um adendo rápido. Amém. O que acontece, gente? Como a gente precisa sair daqui com uma prática, né? O que eu posso fazer de forma prática para ser cheio do Espírito? Isso. E Paulo fala aqui no versículo 19, falando entre vocês. Mas falando o quê? Qualquer bobagem, qualquer Não. coisa? Só que durante o dia, acho que às vezes a gente fala mais das coisas dessa terra do que das coisas do céu, né? Às vezes a gente conversa algumas... Tem pessoas que gostam de fofocar, falar da vida dos outros. É. Né? A gente gosta, né? Aqui não tem Aqui isso, não, não. na Contagiante não. Né? É. Na Contagiante Pessoas não. gostam de falar de política, pessoas gostam de falar de futebol. É pecado? Não, não é pecado, né? Algumas coisas até é, mas não é. Só que Paulo fala aqui, deixa no versículo 19, falando entre vocês, salmos, Isso. cânticos, hinos, É isso aí. falando a Bíblia. É isso aí, falando a Bíblia. Eu fui cheio do Espírito, é até interessante, né? Que a gente, quando eu me converti numa igreja pentecostal, né? Então começou, né? Ó, tu precisa jejuar, tu precisa subir o monte tantas vezes. Começa uma regra, Porque você um protocolo. protocolo para você orar em línguas, né? Cara, eu queria muito. Primeiro tem que haver uma fome no coração de vocês. É, tem que ter um desejo, tem que queimar. haver um desejo. Se não houver uma fome, dificilmente você vai ser pleno do Espírito. Dificilmente você vai ser pleno do Espírito. Entendeu? Tem que haver uma fome. Então, assim, tinha uma fome no meu coração, só que eu ouvi aquelas pessoas que tinham um entendimento um pouco equivocado, mas eu comecei. Fui pro monte toda sexta-feira, chegava meia-noite, saía às 6 da manhã do monte e ficava ali, ó. Geral orando em línguas, eu ali, maluco, não vou orar isso não. Que doideira, maluco, eu ficava assim, cara, Senhor, o que eu faço? Já jejuei, já fiz de tudo. E um dia em casa, interessante, em casa, eu comecei a falar com o Senhor em casa. Porque eu tinha essa mania de vir para a igreja, na igreja falar com o Senhor, gritar, orar, cantar, só que chegava em casa era um vazio. Só que o mesmo Deus que estava na igreja comigo, que está na igreja com você, A gente gosta de cumprir ele protocolo. está na tua casa com você. Pô. É isso. Eu criei, por isso falei. Você precisa crer que ele está com você, na tua casa. E às vezes até mais do que na igreja. Sim. Porque ali há um particular entre você e ele. É um ambiente de intimidade. E um dia em casa, eu comecei a falar com o Senhor, comecei a conversar. Eu comecei a acreditar na realidade dele, que ele estava ali. Comecei a falar igual eu falo com a pessoa. É assim Eu que tinha tem uma que ser. mania em casa, isso já mais para frente, todo dia de manhã eu preparava uma mesa, botava uma cadeira, Eu já fiz muito isso também. pedia para o Senhor sentar. Uma cadeirinha eu do lado, o sentava, Senhor senta aqui do meu lado. botava o meu cafezinho. Sensacional. Quando eu começava a conversar, em 10 segundos eu estava no chão rolando, chorando, rindo. É maravilhoso isso. Era Fiz tão muito forte isso. a presença dele. Por quê? Porque eu acredito que ele está ali. Se você acreditar que ele está ali, ele vai estar ali. A realidade dele vai vir. Então é muito simples. Às vezes a gente quer complicar. Ele tá gente, ali. fica dando glória sem parar. É. Vai pro monte, começa a jejuar, Jejuar, faz um monte de coisa. Como se fosse alguma coisa que eu Cara, fizesse. é só você acreditar na realidade dele, que ele está ali. É isso. Eu costumo dizer que as línguas estranhas é uma linguagem do Espírito Santo, ela já está dentro de cada um. Muitas pessoas vão orar, muitas pessoas não vão falar. E não quer dizer que não foi batizado no Espírito Santo. Porque o batismo é no Espírito, é um batismo no teu Espírito. É. Quando você acreditou, você viveu o milagre do novo nascimento. Você nasceu de novo, o teu Espírito foi recriado. Você nasceu, o Espírito Santo veio e habitou dentro do seu Espírito.
E na medida que ele Você foi veio, regenerado, que selado. ele habitou É em isso aí. você, Ele tá ali. as línguas estranhas estão ali. Ou até a língua humana, igual o A Fabinho língua falou. humana, A pessoa fala em português. ela tá Isso ali. acontece. Ela está ali. No dia que vocês acreditar que ele está com você, por isso que Jesus falou, entra no teu quarto, você e ele. Fecha a porta. porta. Intimidade, ó. E é tete a tete, você e ele. Intimidade. Começa a falar com o teu Deus e o teu Deus Intimidade. que te vê aonde? No teu secreto. No teu secreto. Qual secreto é esse? Você e É o ele. teu lugar santo. É isso aí. Aqui, ó, no teu espírito. Lá no Santo dos Santos, Lá que no agora Santo dos o Santos. Espírito Santo tá em você, Deus que te vê é o Santo dos Santos. no teu secreto, ele vai te recompensar. Vai te recompensar como? Liberando as bênçãos espirituais. Não é bênção material. Bênçãos espirituais. Que pode até se refletir no material. Vai mas é um refletir no enchimento material. espiritual. Então as línguas já estão dentro de cada um de vocês. Você só Exato. precisa acreditar. Os dons estão aqui. Todos os Só 9. precisa acreditar. Só precisa ter fé. Os frutos, né? Entendeu? Exercitar Os isso. frutos, os dons também são 9, os dons estão aqui. Vai. Exercitar Eu vou isso. deixar você falar. Só uma coisa interessante. Olha só. Entra no teu secreto. Eu sempre gosto de fazer essa transição. Quem era o apóstolo mais íntimo de Jesus? João. Ele tinha 3 íntimos, né? Pedro, Tiago e João. Mas tinha um que deitava, ó, o peito, não era? Esse foi o único que morreu de velhice. Os outros morreram martirizados. Até tentaram matar ele segundo a tradição. Morreu com 96, 97 anos. O que aconteceu com João? Apocalipse 4:1, se eu não estou enganado. Ele diz assim: e ouviu uma voz do céu, uma porta aberta, viu uma porta aberta, e uma voz que dizia... Olha, me arrepio todo. Eu imagino, sabe como? João ali, ó, depois que Jesus foi, lá no secreto, no quarto, e o mestre falou que se eu entrar no secreto do meu quarto, o pai que está em culto vai me ver. Pô, ele deitava no peito de Jesus, não tinha mais Jesus ali, era o único que estava na crucificação. Aí ele foi lá no quartinho dele, imagina quanta vida ele ter chorado. Jesus, só estava aqui comigo, mas estou eu e o Senhor em secreto aqui agora. De repente ele vai parar lá na ilha de Patmos, aí buscando aquela intimidade que ele tinha perdido, né? Que ele deitava no peito, não tinha mais Jesus ali, buscando. Aí ele viu a porta se abrindo no céu. Aí a voz dizendo assim: João, vem cá. Aí Deus fala assim para ele: eu estava aí no teu quarto contigo, agora vem pro meu. É isso aí. Vem aqui, ó, pro meu quarto. Cara, É isso aí. é isso que eu imagino que Vem pro Enoque meu fazia. Que a Bíblia só fala que ele andava. Por isso que ele não morreria antes de Não morreu. Eu me lembro Cara! de uma experiência. Enoque andou tanto que, ó, Eu já até contei Subiu. isso aqui no jejum e oração. Eu cronometrava os tempos que eu orava. Eu colocava assim, pô, vou ver quanto tempo eu consigo orar hoje. bateu Aí recorde. cronometrava, quando eu via, 15 minutos. No máximo, acho que foi meia hora e, ó, suando. No dia que eu acreditei, parei com as bobagens que foram, que ficaram enchendo minha cabeça. É. Quando eu parei, sentei, eu falei, senhor, o senhor tá aqui, eu acredito e E pronto. acabou. Comecei a conversar com ele, igual eu converso Em com um pessoa. segundo as coisas acontecem. Cara, eu vou te falar uma parada. Eu cheguei a orar já 10 horas num dia. 2 horas Que era legal, pouco. cara. 4 horas, 6 horas. Você não sente o tempo passar. Porque é isso aqui. Quando você ora, tá cronometrando, você tá no teu Você ambiente. tá ali sentindo. Agora, quando ele fala assim, vem pro meu ambiente, Vem pro meu, sobe. você ora 10 horas e não sente. Passou 10 minutos. Porque eu ficava olhando esses caras falando, David Robson, Kennedy Reagan, eu oro 8 horas por dia. Eu falei, meu Deus, eu oro meia hora, já dá. Qual é o segredo desses caras? O segredo deles? Eles não. Nem eles, se preocupa. Eles oravam no ambiente de Deus. De Deus, não no nosso. Não é. no ambiente Isso é dele. interessante. É você sair do seu Sair quarto do teu e ambiente. ir lá na É porta igual do eu costumo céu. dizer, você pode vir aqui na igreja na reunião, mas às vezes você não vai entrar no culto. Porque É. a reunião acontece aqui, Casimiro de Mas Abreu, o culto é nesse outra prédio. dimensão. O culto acontece nas regiões celestiais. Amém. Por isso que algumas pessoas entram no culto, outras não E entram. tudo isso que a gente está falando é a plenitude do Plenitude Espírito. do Espírito. É só com o Espírito isso que acontece. E por que eu estou falei da nova aliança? O que isso tem a ver com a nova aliança? Isso é a nova aliança. Porque antes, lembra que eu falei que no Antigo Testamento não acontecia, só acontecia com alguns? Hoje é para todos, está acessível. Então vamos fazer uso da nova aliança, porque o Espírito ele nos dá isso, ele é a nova aliança.
Fala, meu irmão, o que ele queria falar. Dá o microfone pra ele. E naquela, buscando um monte de jejum, oração, queria se batizar com o Espírito Aham. Santo. Aí fui na vigília, aí fiz aquela a oração, né, para quem batismo do Espírito Santo. É, vamos fazer oração pro batismo com o Aí eu Espírito fui Santo. e tal, aí peguei, fui Deus manda ver, não tomei tem um problema, não sacode leve na quanto hora ali. tempo da Aí o ignorância, Espírito não. Santo falou comigo no meu ouvido. Você quer ser batizado Vou te com o meu encher. Espírito? Aí você tem revista guardada do Ih, rock, rapaz. camisa, pôster, Te convenceu CDs, do pecado. Tudo guardado, tudo que eu tinha guardado. Te convenceu. Aí eu cheguei em casa, joguei tudo fora, algumas coisas eu doei, né? Joguei Aham. fora. Aí comecei a buscar e fui batizado. Mas É isso foi aí. Tá vendo? Jogar as Não coisas é velhas chama fora, que vai ter uma guardar. reunião para ser batizado. poder Não, tem que ter um ser conserto. batismo. O Espírito Santo que convence. Se ele não tivesse sido batizado, no sentido de ter sido convertido, se ele não tivesse sido selado, como que o Espírito Santo ia falar com ele? Ele ouviu a voz do Espírito porque ele tinha sido batizado e tinha sido selado. Aí agora ele foi cheio. Ele teve a plenitude. Porque esse Espírito que convence, que converte, também convence. E aí nos enche também. Isso é a nova aliança. Amém? Vamos parar, que senão a gente não para. É gostoso, né? Mas tem que ficar com... Quero mais. Amém. Vamos orar? Vamos orar? Os adolescentes, crianças, ei, vem pra cá, ó, pra gente bater uma